Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Carlos Alcaraz, que olha, tá num nível de tênis assustador. Que vitória contra Taylor Fritz, 6-4, 6-2, né? E ele que, poxa, quase não deu nenhuma oscilação durante o jogo, né? Só teve que salvar dois breakpoints, acho que os dois no primeiro set, né? E no final das contas vence por 6-4, 6-2 contra um campeão de mais 10 mil, número 10 do mundo, que há pouco tempo era 5. Então, assim, Taylor Fritz é um cara que vem de duas quartas de final seguida em Masters 1000 e foi perder apenas para Jannik Sinner e o próprio Alcaraz, né? Ele vem numa sequência bem positiva e era um tenista que podia incomodar, como até de fato no primeiro set incomodou. Depois ali do 2-0 do Alcaraz, o jogo fica muito parelho, ele chegou a ter os breakpoints, mas é aí aquela história, né? Quando você tem uma oportunidade contra um tenista tão completo quanto o Alcaraz, você tem que aproveitar, você tem que fazer algo mais. E aí que o Fritz não conseguiu, né? Eu acho que assim, ele talvez em alguns momentos esperou o Alcaraz errar e tinha que ter ido assim mais pro risco, porque nos dois pontos ali que ele tem a chance de quebra, é o Alcaraz que ganha os pontos, né? E tinha que arriscar um pouco mais, porque no final das contas é um cara que tá te dando muita pouca coisa de graça, né? E o Alcaraz, ao meu ver, nessa temporada, ele parece ter evoluído o aspecto que era um grande problema do jogo dele. Eu sempre falo de duas coisas, o saque e a questão da paciência para trocar as bolas, né? Um jogo de hoje impecável nesse aspecto, né? Talvez um outro erro, mas aí é normal, né? Você não pode exigir que o cara seja 100% preciso, porque isso não existe. Agora, sacando, né? Ele melhorou muito, né? É mais variado, né? Porque antes ele tinha um saque muito potente, mais de 200 quilômetros por hora, mas era só isso, né? Ele sacava, muito parecido até com o Nadal, só com mais velocidade, né? Mas como era o único modelo que ele estava usando, e tinha aquele negócio do saque do destro, né? Que é mais aberto, né? Ele acabava ficando uma coisa um pouco previsível e os adversários entravam mais no ponto, né? E a questão é, o Alcaraz, ele agora está usando um pouco mais saque com kick, o saque fechado, né? E tem dado uma variada muito grande nas escolhas, dificultando o trabalho do devolvedor. E o Fritz é um bom devolvedor, né? E assim, no primeiro set a gente vê, o Fritz até consegue igualar as bolas vencedoras, ele tem ótimos golpes, né? A gente vê, ele tem uma boa combinação, ele sustenta na maioria dos pontos, mas naquela história, né? Ele, nesse tipo de jogo, ele tem que tomar a decisão e na primeira brecha para atacar, ele tem que tomar essa atitude, né? Porque ou o Alcaraz ataca ou o Fritz vai errar mais, né? Porque no final das contas, o Fritz teve mais erros não forçados que o Alcaraz, né? Acho que o dobro, inclusive, foi 26 contra 13. Então, e o Winners ficou até parecido, né? Ficou acho que 20-20, inclusive, mas nos erros não forçados, né? O Alcaraz é um tenista menos errático, né? Você pode compensar uma maior quantidade de erros tentando ser um pouquinho mais agressivo, né? Acelerando mais os golpes. Então, o Fritz em alguns momentos até conseguiu boas bolas vencedoras, ele conseguiu até antecipar algumas curtas muito bem, mas é aquela história, né? Na hora dos pontos importantes, o espanhol sobrou, né? E foi começar o segundo set, depois de ter terminado bem o primeiro set, o Fritz entrou ali num desespero, né? Vendo que estava difícil, né? O espanhol não estava dando muitas brechas, e o primeiro game de saque dele é terrível, né? Ele não consegue marcar um ponto, né? Ele ficou muito desesperado, e assim, ele devia ter feito a diferença hoje, principalmente no saque, porque assim, eu falo do jogo de fundo de quadra, mas muito desse jogo de fundo de quadra se baseia o fato de que ele não estava conseguindo muitos aces. Ele que é um tenista que, por exemplo, em Tóquio estava conseguindo 15 aces por jogo, hoje foram 4 e teve 5 duplas faltas. Então, assim, quando você tem mais duplas faltas que ace, é sempre uma má notícia. Você tem que conseguir pontos com saque, e é um dos aspectos fortes do Fritz. E ele colocou menos de 60% dos primeiros serviços em quadra. E isso é importante porque, quando entrou, 73% dos pontos eram deles. É uma porcentagem muito alta, né? Se você consegue colocar 70% do primeiro saque, foi mais ou menos o que o Alcaraz fez, e com essa porcentagem ali, é difícil quebrar você, né? No final das contas. Mas, como ele estava errando muito o primeiro saque, dependendo do segundo, o cara estava montando na devolução, e uma devolução muito afiada. Então, o espanhol hoje teve uma partida basicamente retocável e fez o número 10 do mundo, um cara que era 5 há pouco tempo atrás, né? Assim, pareceu um bobo, né? No segundo set, principalmente. O primeiro eu achei que já foi mais equilibrado, mas no segundo, depois fez 4-2 ali, o Fritz teve um game, começou mal, e ali foi aquele negócio, o Alcaraz girou a faca. Agora, enfrenta o Jannik Sinner, é uma quadra mais rápida, isso a gente tem que lembrar da diferença do torneio de Miami, e o Sinner vai ter que ser mais metódico, né? Mas aproveitar também. Teve set point lá em Miami no primeiro set, não aproveitou. Agora ele não pode dar esse mole, né? Se ele tiver a chance, ele vai ter que aproveitar. E assim, ganhar de um tenista como o Alcaraz, como é o Djokovic, né? Ganhar desses caras assim muito completos, né? Um Rafael Nadal, Roger Federer, é tão complicado porque você tá falando de tenistas que têm pouquíssimas brechas, né? Tenistas que quase assim, todos os aspectos do jogo deles são muito de alto nível muito alto, né? Aí você não tem onde você fazer uma estratégia, né? O fato é que você tem que, nesses jogos, tentar impor seu jogo contra ele, né?
E o que eu acho que o Sinner pode fazer? Fazer o que o Fritz chegou a fazer ali nessa segunda metade do primeiro set, né? Ser bastante agressivo quando chegar as oportunidades com o forehand. Com o forehand o Fritz jogou super bem. Com o backhand foi outra história, né? Teve alguns golpes que ele conseguiu definir, mas na maior parte do tempo nas trocas ele estava muito na cruzada, ele tinha que arriscar mais mudanças de direção. O Alcaraz é ótimo bater em movimento? É, mas sempre é melhor você fazer o adversário bater em movimento do que ele bater assim, com plantado ali, porque ele está com todo equilíbrio e toda precisão. Então, o Sinner vai ter que ser bem metódico, saber aproveitar essas oportunidades, e ele vai ter que sacar muito bem. Para ter alguma chance vai ter que ser assim. O jogo dele, né? Ele tem um jogo de fundo de quadra melhor que o Fritz. O Fritz, em teoria, saca melhor. Não foi tanto o caso de hoje. Então, é aquela história. Ele consegue até sustentar uma boa pancadaria com o Alcaraz, mas vai ter que sacar muito bem e vamos ver se ele consegue arrumar alguma brecha nesse jogo. Mas aí são as semifinais, mais uma vez a revanche. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.